Olá pessoal, eu sou o professor Ednei e nós vamos falar nessa aula do 8º ano sobre as operações com monômios. Então a gente vai começar a ampliar as ideias que a gente já estava falando na aula anterior sobre monômios. E a gente vai ampliar e vai começar a falar sobre as operações com monômios. Vamos falar de adição, subtração e multiplicação de monômios. Vamos resolver os exercícios, resolução indicada para vocês, exercícios da página 130 e 131. E qual é a tarefa proposta? Leitura dessas páginas e resolução dos exercícios, resolução das questões que estão no colocando em prática. Então, essa é a orientação para vocês, após essa aula, resolver o que está, os exemplos do nosso material, que está no nosso material, e resolver também os exercícios. Vamos começar falando de adição e subtração de monômios. Então a gente está aqui falando de ideias que depois serão ampliadas e a gente vai chegar nos polinômios. Tá? Então quando a gente estiver falando lá na frente em polinômios, a gente tem essa ideia de monômio junto. Tá? Vamos começar a falar. Na aula anterior a gente viu o que é um monômio, agora a gente começa a tratar da adição e da subtração, certo? Vamos considerar os monômios 2x e 3x. Esses monômios, eles podem ser adicionados ou subtraídos, uma vez que a parte literal x é a mesma, tanto para o primeiro monômio quanto para o segundo monômio. Tá? Quero até fazer um destaque aqui para vocês. Dessa mesma parte literal. Aqui a parte literal é x, a parte literal também é x, eles são chamados de semelhantes. Vamos lembrar então que a gente viu isso na aula anterior, então é bem importante a gente ter essa visão de como é importante eu compreender muito bem aquilo que foi abordado para eu conseguir agora compreender a adição, subtração, essas operações que a gente está falando. Pessoal, eles têm a mesma parte literal, então eu posso somar, eu posso reduzir esses dois monômios. Como que eu faço isso? Eu vou olhar para a parte numérica. Eu vou somar ou vou subtrair a parte numérica apenas. E na parte literal eu não mexo, eu vou manter a parte literal. Aqui eu fico com 5x. Pronto. Essa é a soma dos monômios 2x e 3x. Quando eu faço a adição desses dois monômios, 2x e 3x, eu obtenho como soma 5x, certo? O mesmo vale se fosse subtração, tá? 2x menos 3x. A parte literal é a mesma, então eu posso fazer essa operação de subtração, não tem problema nenhum. A parte literal é x e a parte literal é x. Como que eu faço essa subtração? Eu olho para a parte numérica. Mais 2, não esquece que ali tem um mais, a gente não escreve, mas tem um mais 2, e aqui eu tenho um menos 3. Quando a gente faz essa operação, 2 menos 3 dá menos 1. E a parte literal eu não mexo. A parte literal fica ali, inalterada, que é x. Tá? Às vezes a gente gera algumas confusões, né? Então, se fosse x², se fosse assim, 5x² mais 3x². Eu não mexo na parte literal. Às vezes a gente se confunde e quer colocar x elevado a 4 na resposta. Não é certo, porque a gente não mexe na parte literal. Cuidado com esses equívocos que são bem básicos, às vezes a gente acaba se perdendo nesses detalhes. Então, é muito importante você ficar atento para esses detalhes operatórios aqui, quando a gente está mexendo com monômios. 5 mais 3 é 8. E a parte literal, ela fica inalterada. Você não mexe nela. 8x². Tá? E aí você vai perguntar, quando a parte literal for diferente? Bom, quando a parte literal for diferente, eu não consigo adicionar e subtrair. Tá? Para fazer adição e subtração, eu preciso ter a mesma parte literal. Essa é a ideia bem essencial para eu adicionar e subtrair monômios.
Mesma parte literal. Faz esse destaque que é bem necessário, é bem importante você não esquecer como que a gente faz essa operação de adição e subtração. Né? E aí, como eu estava falando, né? Se for o caso de aparecer para a gente parte literal diferente, como que eu faço a adição do monômio 2x mais 3y? Não dá para fazer. Por quê? Qual é a regra básica? Mesma parte literal. Aqui a parte literal é quanto? X, a parte literal é y. Não são monômios semelhantes. Eu não posso reduzir, eu não posso juntar, eu não posso falar, vai dar 5xy. Não posso, esse é um equívoco bem grande, bem sério. Às vezes a gente se atrapalha e quer juntar onde não pode. Então, de novo, eu chamo a atenção para vocês ficarem atentos a esses detalhes, a essas regrinhas assim que são bem básicas da álgebra mesmo, e que se a gente não ficar atento, a gente acaba errando isso daqui depois em conteúdos, em conceitos que são maiores, lá nas equações e tudo mais. Então assim, eu não posso juntar na soma e na subtração se eu não tiver a mesma parte literal. Quando eu não tenho a mesma parte literal, eu não faço nada. Não tenho o que fazer, tá? Não posso juntar. E é aí que eu já vou adiantando um pouquinho para vocês, que a gente começa a falar de polinômio. É quando eu tenho monômios em que eu não consigo juntá-los mais na soma e na subtração. Eu não consigo reduzir mais. Por exemplo, aqui a gente tinha 2 termos, mas a gente conseguiu juntar porque a parte literal era a mesma. Aqui também conseguimos juntar, aqui também, mas a parte literal não sendo a mesma, eu não consigo somar mais. E é aí que a gente depois vai falar e vai ampliar essa ideia para polinômio. Quando eu não consigo fazer mais essa operação de simplificar, de juntar, aí eu estou falando dos polinômios. Tá certo, gente? Então, como que eu faço a adição e subtração? Não pode esquecer. Mesma parte literal sempre. Eu só posso reduzir os termos semelhantes, só posso fazer a soma, subtração, quando as partes literais forem iguais, quando eu tiver a mesma parte literal, tá bom? Agora, é que a gente tem que tomar cuidado para não se atrapalhar, para não se confundir. Por quê? Porque a multiplicação tem outra regra. Para a multiplicação, eu já vou usar outras propriedades. A gente fez agora há pouco, na aula anterior, uma multiplicação que era assim, 2x vezes x. Vamos lembrar dela? A gente usou as propriedades das potências. Qual é o pré-requisito? Vou colocar aqui, para você não esquecer. Para a multiplicação, o que eu preciso? Eu preciso das potências. Aquelas regras de potências que a gente não pode esquecer, né? Multiplicação de potência de mesma base. Como que eu posso juntar esse x com esse x? Repete a base que é x e soma os expoentes. Então é mexendo com as potências que a gente vai conseguir resolver a operação de multiplicação. Vamos fazer mais exemplos? Olha. 5 vezes x vezes y ao quadrado. Bom, esse 5, ele fica aparecendo na resposta porque já é o coeficiente numérico, é o único coeficiente numérico que aparece, certo? É o único coeficiente numérico que aparece. Esse não é coeficiente numérico, muita atenção. Ele é o expoente da base y. Eu não posso querer juntar o 5 com 2, querer me atrapalhar, falar que vai dar 10, porque não é, tá bom? Então, o 5 é o único coeficiente numérico, 5 vezes x. Não tem nenhum outro x para eu juntar os expoentes. Agora, olha o que eu tenho. Eu tenho y elevado à primeira potência e y elevado à segunda potência. Pela propriedade da multiplicação de potência de mesma base, então, a gente precisa repetir a base e somar os expoentes. Y elevado à terceira. Pronto. É assim que eu faço multiplicação. Eu vou usar aquelas propriedades de potências. Nesse caso, então, repetindo a base y e somando os expoentes. Certo? Mais exemplos de multiplicação para a gente? Vamos pegar uma multiplicação que tenha mais de um coeficiente numérico? Então, um exemplo. Vamos multiplicar o monômio 7x e y. Vamos multiplicar pelo monômio
3x, certo? Como que a gente vai fazer essa multiplicação? Veja, não esqueça que aqui eu tenho multiplicação, aqui eu tenho multiplicação, aqui eu tenho multiplicação, eu só tenho multiplicação. Então eu posso usar aquela propriedade de trocar a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu posso fazer o seguinte, olha, esse x eu vou deixar do ladinho desse, para a gente ver o que vai acontecer. Imagina que depois você vai fazer isso bem mais rápido, num processo mais ágil, mas reescrevendo, trocando a ordem. Vou deixar um x do lado do outro, vezes o 3, vezes o y. A gente pode também deixar o 7 junto do 3, ó, 7 vezes 3. Por que a gente pode fazer isso? Porque a multiplicação permite essa troca de ordem dos fatores. Quando eu uso a propriedade da potência aqui, vai ficar x elevado a quanto? Ó, eu tenho que repetir a base e somar os expoentes, né? Então vai ficar x ao quadrado, eu não tenho nenhum outro y para poder reduzir com esse, então ele fica sozinho mesmo. E aqui eu faço o seguinte, 7 vezes 3, 21, x ao quadrado, y. Pronto. Usando a propriedade de potência, que eu consigo resolver as operações de multiplicação. Multiplicação entre monômios, se eu tiver só multiplicação, é bem tranquilo. Como que a gente vai fazer então? Vai fazer a multiplicação coeficiente numérico por coeficiente numérico. Se tiver um coeficiente numérico, ele já fica na resposta sozinho. Né? Aqui também, ó, era só o 2, o único coeficiente numérico. Ficou aqui na resposta sozinho. Aqui a gente tem mais de um coeficiente numérico, olha aqui, ó, 7 e o 3 aparecendo, então, junto os dois. Posso mudar a ordem, não tem problema nenhum, porque a multiplicação permite fazer isso. Trocando a ordem dos fatores, eu não altero o produto. De novo, propriedade da potência. E esse y, ele não tem nenhum outro com a mesma parte literal para eu conseguir juntar. Então, ele fica aparecendo sozinho na resposta. Tá certo? Percebam que não é a mesma lógica para fazer adição e subtração. Então, para cada operação que a gente vai fazendo, a gente vai trabalhando uma lógica diferente. A divisão, ela também vai usar as potências. Só que é uma outra regrinha das potências. Por exemplo, vamos dividir o monômio 4x ao quadrado dividido por x. Tá? Para fazer essa divisão, quando ela aparece assim, só em uma linha, qual é a dica que eu vou deixar para vocês? Transforma numa fração, 4x² sobre x. Por quê? A gente consegue ver com mais facilidade qual é a operação, lá qual é a regra da potência que eu tenho que fazer. Aqui o expoente do x é 2 e aqui o expoente do x é 1. Como que eu faço para dividir? Bom, o 4 não tem nenhum outro coeficiente numérico, na verdade tem, a gente não escreve, mas na verdade o coeficiente numérico do monômio x é 1, tá? 1x. Então a gente não fica escrevendo toda hora, mas para detalhar para vocês, eu escrevi agora. Bom, como que a gente faz essa operação de divisão? Coeficiente numérico por coeficiente numérico, faço a divisão. 4 dividido por 1, 4 mesmo. E aqui, vamos lembrar que na divisão de potência de mesma base, nessa divisão de potência de mesma base, eu estou dividindo x² por x. Qual é a regra que eu faço? Vamos lembrar? Pré-requisito dominar as potências, tá? Olha, vou repetir a base e subtrair esse expoente daquele. O expoente da potência de cima menos o expoente da potência de baixo. Quanto que é 2 menos 1? É 1. 4x. Eu só posso fazer isso porque a parte literal aqui é a mesma, então é bem importante a gente ter essa frase lá das potências, né? Divisão de potência de mesma base. Se fossem bases diferentes, se fosse y em cima e x embaixo, eu não ia conseguir juntar também, não ia conseguir aplicar essa propriedade, tá?
Aqui também, olha, a gente só conseguiu juntar porque a base é a mesma. Então, repete a base e soma os expoentes. Se as letrinhas aqui, as bases não são as mesmas, eu não consigo juntar e aí eu paro aqui. Isso é a resposta. Qual é o resultado da multiplicação de 7xy vezes 3x? É isso, tá? Qual é o resultado da divisão de 4x² por x? É 4x. Tem que continuar? Não tem que continuar. E um detalhe bem importante também para a gente não esquecer. Às vezes a gente... mas como que eu resolvo? Não resolve. A gente está falando apenas aqui de detalhes da álgebra. Como que eu chego na resposta? Bom, essa é a resposta. Às vezes a gente quer continuar, né, mas não precisa se preocupar que essas respostas elas ficam assim mesmo, com as variáveis, com x, com y pelo meio. Então não tem que se preocupar em resolver. Essa é a resposta final. Vamos fazer mais um exemplo de divisão? É bem importante a gente ter essas ideias bem claras, porque elas são envolvidas depois em outros e outros conceitos da matemática. Eu gosto bastante de repetir isso para você não esquecer que a matemática ela está bem relacionada, os conceitos matemáticos eles vão sendo usados toda hora. Se você tem dúvida de potência, volta algumas páginas lá, vamos lembrar como é que faz essas propriedades de potência, você vai precisar disso. Mais exemplos de divisão? Vamos fazer uma divisão assim, ó. Olha o monômio. Meio x ao cubo y ao quadrado dividido por 1/3 de x ao quadrado y. Dei uma puxadinha aqui, né? Colocando fração pelo meio, mas é para a gente retomar, para a gente lembrar como é que eu faço as divisões quando aparecem frações. Então a gente está usando toda hora ideias que a gente já viu, ideias que a gente já estudou. Então aqui, para dividir um monômio pelo outro, a gente vai precisar sim fazer essa regrinha dos expoentes das potências aqui, mas vamos lembrar, divisão de fração, né? Como que a gente faz divisão de fração? Nesse caso, eu recomendo você separar essa operação. Faz primeiro a divisão de fração. E depois a gente faz a regrinha de potência com a parte literal. Para dividir uma fração por outra, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 3 sobre 1. Lembra? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quando a gente faz essa operação, dá 3 meios. Então a gente já fez, pessoal, a divisão dos coeficientes. Igual a gente fez aqui, ó. A gente fez a divisão do 4 por 1. Aqui é fácil, a gente colocou 4 por 1. Quando aparecer fração, você separa, que fica melhor. Faz a divisão da fração, 3 meios. E agora, a gente faz a divisão da parte literal. Para fazer a divisão da parte literal, a gente escreve que estamos dividindo x ao cubo y ao quadrado por x ao quadrado y. Não esqueça, aqui eu tenho expoente 1 e eu vou fazer o seguinte. 3 menos 2, lembra da regrinha de potência? Tem que diminuir, tá? Tem que subtrair. 3 menos 2 fica 1. 2 menos 1 fica 1 também. E no final das contas eu nem preciso escrever aquele expoente 1. Eu nem preciso colocar aquele expoente 1 no final. Olha, 3 sobre 2 vezes x vezes y. Essa é a resposta da divisão deste monômio por esse monômio. Tá? Então, a intenção é justamente trabalhar esses detalhes. Bom, o que você tem que destacar dessa aula? Como que eu faço adição e subtração? Aquela regra tem que ficar bem clara. Mesma parte literal para adicionar e subtrair. Para multiplicar eu uso a regra das potências. E eu não preciso ter a mesma parte literal para fazer multiplicação. Eu consigo juntar, mesmo que a parte literal tenha x e tenha y pelo meio, eu consigo fazer a operação. Lá na adição e subtração eu nem tento se as partes literais não forem as mesmas. Para fazer divisão, uso propriedade de potência. Vou precisar lembrar
em vários momentos de ideias anteriores lá das frações, mexer com as frações, tá bom? Então é disso que você precisa ficar, memorizar dessa aula, assimilar muito bem, por isso que tem os exercícios indicados, da página 130 à página 131 também, para você fazer, para você fixar essas ideias, esses detalhes, essas regras mais essenciais, mais elementares da álgebra que a gente vai usando nas nossas próximas aulas. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.